Olá, boa noite. O pessoal está chegando, mais uma live aqui no nosso Instagram da Infância Arte. Esse espaço que a gente pensou para nesses tempos de isolamento a gente conseguir estar próximo de alguma maneira, né? O nosso tema de hoje é como favorecer o brincar livre das crianças. Nós vamos falar sobre os materiais não estruturados e sobre o papel do adulto nesse brincar livre. E as nossas convidadas, hoje nós temos duas convidadas que eu já vi que já entraram aqui, a Ana Lúcia Silva, a Amanda Machado, que são transpsicomotricistas que trabalham com a gente na Infância Arte, e elas vão conversar sobre os materiais estruturados e o papel do adulto, né, no brincar livre da criança sob o olhar da transpsicomotricidade. Então, eu vou já convidar, a gente não consegue estar com as três ao mesmo tempo na live, o que seria ótimo. Então, primeiro a Ana Lúcia vai entrar, conversar um pouquinho com a gente e depois eu chamo a Amanda para continuar a conversa. Então, eu vou chamar a Ana aqui e aí, quando cada uma entrar, eu apresento. Chegar. Eu vou, enquanto isso, aproveitar e falar para vocês uma coincidência na vida, né? Eu e Carla, que somos as coordenadoras, gestoras da Infância Arte, somos cunhadas. E, coincidentemente, Ana Lúcia foi a primeira professora da minha filha, da Letícia, e a Amanda foi a primeira professora da Duda, filha da Carla. Né? Então, são pessoas que estão na nossa história, né? Na história da nossa família, com muito afeto. Acho que a Ana está entrando. Oi, Ana, estamos vendo uns materiais por aí. Pois é, não tô conseguindo colocar a câmera para mim. A gente aguarda um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falando sobre a sua formação, porque a lista é grande. A Ana Lúcia, então, Tá. ela atua com a gente lá na Infância Arte como transpsicomotricista. Ela é professora da educação infantil na Escola Olga Mittar. Tem formação, ela é pedagoga, tem especialização em educação infantil, formação em transpsicomotricidade educacional, em arte e educação. Olha ela aí, né? É artesã, uma artista maravilhosa. E a gente ela está chegando aí, se preparando para a nossa conversa. Seja bem-vinda, te agradeço muito por ter aceitado o convite, você e a Amanda, para a gente ter esse papo hoje de um tema que é tão importante para todas nós, né? E que é importante para a gente lá na Infância Arte, para o trabalho que a gente faz. Então, a ideia dessas lives, Ana... Oi? Está conseguindo me ver bem? Tô te vendo. Tá cortando a sua testa, mas a gente está te vendo. Tô vendo o teu Tá rosto. ouvindo Tá ótimo, melhorou. agora? Tá melhor. Tá. Então, a ideia da live é que vocês possam falar. Eu vou acompanhando aqui um pouco a participação do pessoal nos comentários. Se vier algum comentário específico, alguma pergunta, eu passo para vocês a pergunta ou o comentário, mas a ideia é que vocês possam falar. Hoje a live já parece que uma hora é muito tempo, mas acaba não sendo. E hoje a gente vai dividir entre duas, então a gente já combinou um pouquinho, né, o tempo que cada uma vai ter. Então, a Ana vai falar um pouquinho mais dos materiais não estruturados nesse brincar livre das crianças e a Amanda depois fala um pouco mais detidamente sobre o papel do adulto. Então, Ana, a palavra é sua. Boa noite a todos, né? Antes eu quero agradecer a Bruna pelo convite, né? Que bom te ver aqui, né? Tão à distância, perto, né? Desse tempo que a gente está vivendo. Como ela falou, eu sou transpsicomotricista, né? Da Infância e Arte. Então, a transpsicomotricidade é uma das linhas, né? Da psicomotricidade no Brasil, né, baseada nos sete saberes de Edgar Morin, né, no pensamento complexo e a transdisciplinaridade, que é a religação dos saberes, né? Então, eu não preciso deixar de ser artesã ou pedagoga, né, para ser psicomotricista, né? Eu religo todos esses saberes, né, para tornar a minha prática ainda mais rica, é o que eu venho fazendo esses anos.
Hoje eu tenho a possibilidade de atuar nas duas áreas, né? Na Infanciarte como transpsicomotricista e na Algamitar como educadora. Então, assim, a formação em psicomotricidade, transpsicomotricidade eu escolhi, né? Ser educadora, a vida escolheu, e eu estou há 20 anos, amo o que eu faço, mas eu percebi que só a pedagogia não daria conta das minhas inquietações. Então, eu fiz uma escolha muito feliz pela transpsicomotricidade, porque é uma formação que é para a vida, né? Atravessa a nossa história, né, Bruna? A Estou Bruna também, né? fazendo, estou em formação. Então, a transpsicomotricidade é baseada nos Sete Saberes do Edgar Morin, que é esse livro maravilhoso, né? Que para a gente é um livro de bolsa, a gente carrega ele na bolsa, né? Então, os princípios são o que norteia o nosso trabalho, né? Que é o erro e a ilusão, né? O conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, que é um saber que a gente vem vivendo aí todos os dias, né? Muito difícil esse tempo. Ensinar a compreensão humana necessária para a vida toda, todo o tempo, né? De compreender o outro, de compreender a nós mesmos. E a ética do gênero humano. Então, assim, pensando nos materiais, né? Se eu vou, hoje eu vou organizar, planejar saber, né, e material para compreensão. Então, eu vou oferecer um tecido, né, por exemplo. Então, para algumas crianças, ele pode dar uma capa, né? Para outros, ele pode. Eles pedem muito para virar ninja, eles pedem para amarrar, né? Então, assim, a criança que vai dar o sentido a esse material de acordo com o seu desejo, né? Então, se eu conheço o grupo que eu trabalho ou não conheço, então, assim, a partir do grupo eu vou escolher o material. Se é um grupo novo, vou pensar o primeiro material que eu vou oferecer, né? Se é um grupo que eu já conheço, eu vou saber muito bem qual é o material que eu vou oferecer para aquele grupo. Então, se o grupo está precisando de religar, eu vou oferecer a fita. Mas, assim, cabe à criança, né? Ela vai fazer com a fita, ela vai escolher. É comum elas pedirem para a gente amarrá-las, né? Então, quando a criança pede isso, ela está pedindo limite, né? Então, é comum também elas amarrarem, a gente. Tem uma foto que as crianças me amarraram toda. Outras que elas tamparam a minha boca. Então, assim, o desejo é delas e vai ser respeitado, né? Tem também o cilindro, né? Que pode virar um binóculo, mas pode também, a criança, eu posso ter planejado também a compreensão, ou saber, ou a condição humana, mas a criança quer enfrentar as incertezas, então ela vai fazer todo o planejamento, investigação para subir nesse material, né? Ou então ela vai empilhar, vai construir, desconstruir, né? Os carretéis de linha, que é outro material também muito usado, né? Nas vivências. Então, é isso, é a criança que vai dar sentido material, né? A Lídia Ortélio, ela fala que brincar é uma necessidade de crescimento. Então, assim, brincar é uma necessidade básica, né, da criança a gente deve levar para a vida toda, né, esse brincar. E o que é material não estruturado? Né? São todos aqueles materiais, né, que não tem uma função prévia e que as crianças podem dar outro sentido e significado para ele. Então, como eu falei, a cada encontro ela elege um material ou dois, né? Mas é o encontro da criança com o objeto, né? E com o nosso corpo disponível na relação é que vai emergir o brincar, né? A gente como parceiro simbólico dessa brincadeira. Então, assim, os materiais têm muito simbolismo, né? E pensar neles é pensar na etapa do desenvolvimento infantil. Então, a gente pensa com muito carinho nos materiais que a gente vai oferecer. A gente sabe o que a gente vai oferecer para cada faixa etária. Então, quando a criança entrega, por exemplo, uma bola para a gente, ela está se dando para a gente, né? E ela tem todo o tempo do mundo para entrar em relação com esse material, né?
Durante os encontros, né, psicomotores, geralmente algumas crianças, estou falando de crianças a partir de 3 anos, né, elas costumam perguntar: o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com esse material? Geralmente quando é o primeiro encontro, né, por quê? Na maioria das vezes, elas estão acostumadas com o comando dos adultos, né? Ao adulto, ela espera que o adulto diga o que é que ela tem que fazer com aquele objeto. E aí a gente responde: você pode fazer o que você quiser. E a criança fica com o objeto na mão e não sabe o que fazer. Então, pode ser que no primeiro encontro ela só observe o que as crianças estão fazendo com esse objeto para, a partir do outra criança, né, ela ter também poder mostrar sua potência, seu poder de criação a partir do objeto, né? Assim, e também se sentir segura para entrar na brincadeira, porque a criança ela só entra na brincadeira quando está segura. Né? Eu falei do Lapierre, esse é um livro que ele fala do simbolismo dos materiais. Né? Depois eu posso passar para a Bruna, né, colocar lá no site da Infância. Ótimo. Eu queria contar agora um pouquinho, eu participo, né, de um projeto de colônia de férias lá na escola, o Gamitá, onde eu trabalho, que eu escrevi um pouco dessa experiência nesse livro, né, tem um artigo, que é o terceiro livro da Trans, né, eu incluí, né, os encontros transpsicomotores na colônia de férias. Da colônia. Uhum. Então, assim, geralmente as crianças levam brinquedos, né, o seu brinquedo, e tinha um menino que levava muitos super-heróis, né, ele contava muito dos filmes de luta, das viagens com os primos, né, essa criança não era da escola, né, criança que a gente recebe, ele era uma criança de outra escola, e que não era a primeira vez dele nesse encontro com a gente na transpsicomotricidade, nos encontros, né? Então, ele sempre falava do brinquedo e queria levar para o encontro, assim, a gente respeita também, aos pouquinhos a gente vai dizendo que não vale levar esses brinquedos, né? Porque já tem esse material, a gente tem material para oferecer. E aí eu fiquei muito surpresa, porque no último dia, na última semana dele, no último dia, ele chegou com uma caixa e falou assim: hoje eu trouxe o material. Né? Então, assim, o tempo dele foi respeitado, né? Até ele entender que, assim, que uma caixa era tão instigante quanto os brinquedos super-heróis dele. E também ele foi respeitado no tempo dele, ele pôde levar, né, os brinquedos dele, enquanto ele sentiu vontade, né, de levar aquele brinquedo. Então, assim, não foi, a gente não desprezou, né, a vontade dele, e ele, por ele mesmo, ele percebeu que a caixa também é tão importante, né, tão instigante quanto os brinquedos dele. E a caixa, assim, são materiais, né, que são cavidades que as crianças querem entrar de corpo inteiro. Então, é um dos materiais que incentiva o brincar autônomo em casa, né? Porque alguns materiais precisam da presença do adulto, né? A gente sabe que nesse tempo que a gente está vivendo, as famílias estão trabalhando em casa, né? Então, as famílias precisam, né, oferecer materiais para que as crianças brinquem, né, sozinhas, né? Porque elas estão trabalhando em casa. Então, a caixa é um objeto muito bacana de oferecer, né? E também tem um outro exemplo de uma menina, né, que também que eu recebi na colônia de férias da escola, que no último a gente faz os fechamentos encontros também com arte, né? Então a gente usa suporte, né, gráfico. Então no desenho, né, era o último dia dela e ofereci, né, os materiais e eu conversando com ela, eu perguntei o que ela estava desenhando, né? Porque aí ela parou e olhou para mim e falou assim: eu estou desenhando o que eu gostei na colônia de férias. E aí eu perguntei: o que você mais gostou da colônia? Aí ela falou: deitar na sua barriga. Gente, essa relação com o corpo do adulto, né, que a Amanda pode falar um pouquinho depois, mas como isso para a criança
É tão especial, né? Poder estar em relação efetiva com o corpo do adulto que está ali disponível para ela, né? Então, meu próprio corpo, né? Quanta coisa, quanto, porque assim, eu religo todos os saberes, eu acho educadora também, então na colônia de férias eu religo tudo. Tudo que é de bom eu levo para a colônia. E eu não imaginava que, assim, deitar, não tinha noção, que o melhor para ela, a melhor brincadeira foi deitar na minha barriga. E eu tenho esse desenho até hoje, né? Também está no livro, esse exemplo, né? Porque, assim, eu realmente fiquei não esperava, né? As crianças sempre surpreendem a gente, né? Com certeza. Então, nesse caso, meu corpo foi o brinquedo para ela, né? Ela expressou isso no desenho dela. Na verdade, para a gente, né, Ana, isso você vai poder falar melhor do que eu, porque eu estou aprendendo isso ainda, né? Aprendendo, inclusive, a colocar o meu corpo disponível dessa maneira para as crianças, né, na ação com elas. Mas a gente tem esses objetos que você apresentou alguns, né? Falou do tecido, da fita, da bola, mostrou o cilindro, o cone de linha, enfim, o bambolê. A gente tem alguns materiais que são um pouco mais clássicos, né, dentro da psicomotricidade. Claro que a tampinha que é muito prático de fazer, né? E a gente trabalha com a ideia de que o objeto é a extensão do nosso corpo, né? Então, na trans, né? Numa sessão da trans, a gente tem alguns parâmetros, né? Algumas questões que balizam a nossa ação, né? A escolha do material está relacionada ao princípio, que você já citou, que está baseado nos 7 saberes do Morin, e aí a gente escolhe o material e esse objeto ele está ali para que a criança possa agir livremente. Então, a livre expressão é um princípio fundamental, né, da trans, e o adulto está disponível para ela, né, que a Amanda daqui a pouco fala um pouquinho disso. Mas eu acho importante, o seu tempo está quase... Daqui a pouquinho a gente tem ainda uns minutinhos para você ver como o tempo voa, né? A gente tem uns minutinhos aqui, mas que você pudesse, então, falar assim, disso que a gente tem na transpsicomotricidade como fundamental, né? Mas a gente tem educadores, a gente tem as famílias aqui hoje assistindo, né, a nossa conversa. O que dá trans desses nossos princípios de trabalho, da livre expressão, da autonomia da criança, de um adulto que está corporalmente disponível, porque as pessoas que não são transpsicomotricistas não vão fazer uma sessão trans, né? Mas como que você já falou um pouco, mas se você pudesse retomar e trazer mais alguns fios, né? Da importância disso. Teve alguém aqui que fez uma pergunta, só para te falar, tem bastante gente aqui conversando com a gente, acompanhando. Renata acabou de entrar, Renata lá da OGA, Eduardo está por aqui, Bibi, o pessoal da turma da Trans, a equipe da Infância Arte, tem alunos meus aqui, tem gente que já botou aqui o Ruoga Mitá, então tem gente de todos os lugares assistindo a gente. Né? Então, que você pudesse falar um pouquinho assim, né? desse princípio básico, que eu acho que é a livre expressão da criança, que você já falou, mas para alguém que não é transpsicomotricista, como aprender com a transpsicomotricidade e oferecer, né? Como pai, como mãe, como tio, como professor, né? Como educador, o que você pode ainda complementar disso para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo. Tati também acabou de entrar aqui. A Enfim. primeira coisa é o livre de brincar, né? Ter a criança como sujeito, né? Como protagonista das suas brincadeiras. Sempre que nós estamos, que as famílias estão em casa, também é importante abrir as gavetas, né? Porque a nossa casa é rica de material. Estar presente, né? Tirar um momento do dia, uma meia hora, uma hora do dia para estar inteiro na brincadeira, estar com o seu corpo disponível para a criança. O vínculo, a presença, a segurança afetiva, né? Dar lugar às emoções, né? Ouvir as crianças, né? Ouvir as crianças, eu acho que ouvir é respeitar, preparar o ambiente a respeitar, né? Então, acho que isso vale para todos, né? Para educadores e para famílias, né? Que estão nos ouvindo. Você falou agora, e aí me veio a ideia do acolhimento, né? De acolher a necessidade da criança. Para a gente... Né? Elas dizem com o olhar, com o corpo, né?
Porque esse tempo que a gente está vivendo, assim, existe muito medo, muita insegurança, e as crianças elas vão se manifestar de várias formas, né? Pode ser com olhar, pode ser com choro, pode ser com irritação, raiva. Então, é acolher esses sentimentos, né? Acho que o principal assim, é o acompanhar a brincadeira, né? O livro Brincar e o vínculo. O vínculo é a segurança afetiva. A criança precisa se sentir segura. Então, o nosso trabalho assim, o vínculo é a essência, né? O vínculo e o respeito, né? À criança. É. E as crianças percebem, né? Eu vou rapidinho, vi uma situação aqui em casa, nesse período de isolamento com a Letícia, né? Eu acabei arrumando algumas coisas de mudança que ainda estavam por aqui. Ficou uma caixa grande que eu deixei no chão da cozinha e ela puxou para o meio da sala. Assim, quando eu vi, eu estava fazendo outra coisa, mas ela estava dentro da caixa, né? E aí eu me levantei e falei assim, gente, eu não posso perder essa oportunidade, né, de estar na relação com ela. Ela entrou na caixa, né? Ela me deu uma oportunidade assim de entrar, ela estava sozinha brincando. E quando eu fiz o movimento de puxar a caixa com ela dentro, né, o rosto dela, assim, né, o olhar dela, o sorriso foi uma coisa assim, duas coisas que eu vivo e que aí, é claro, né, consigo pensar nisso para além de ser mãe, pela formação que eu tenho, ainda mais por estar fazendo a formação da trans, mas ela demonstra um prazer, e eu tenho vivido isso com alguma intensidade no que é possível, né? Né, nos momentos em que ela é compreendida, né? Eu acho que o arrastar a caixa com ela ali dentro, a compreensão, né? Ela se sente compreendida, acolhida por mim. E a outra é acabar comigo, né? Que é o matar o adulto. Então, é uma das brincadeiras preferidas. Hã? Ela foi acolhida, ela foi vista, né? O desejo dela foi atendido, ela não precisou falar, ela só foi, né? Ela foi se esconder na casa, você percebeu. É, Ser acolhida dentro das suas demandas, né? Eu acho que isso é fundamental nesses tempos, né? você estava Eu tenho falando. quanto, Ah, eu tenho quanto tempo ainda, só para eu ter uma ideia? tem uns 7 minutinhos aí. Dá um Só tempinho isso, para pô. falar. O tempo voa aqui. Eu vou falar também quem é mãe sabe, né? Que às vezes a criança, quem é mãe, quem é professor também, né? Principalmente quem é mãe, que às vezes a criança quer muito brinquedo, a mãe se esforça para comprar, parcela no cartão não sei quantas vezes, e aí quando o brinquedo chega, a criança se encanta pela embalagem, né? Então é isso. Eu só queria voltar que você trouxe a questão de acolher a criança, acolher as emoções, né? Você falou de raiva isso e por isso eu puxei essa coisa do o prazer, né? Que eu vivo muito fortemente aqui quando eu entro nessa possibilidade de brincar com a Letícia de corpo inteiro e o prazer que ela tem em me matar e se a irmã mais velha estiver junto brincando, mata as duas, né? E eu já olho para a Isabela e falo assim, é para morrer mesmo, morre, né? Porque ela tá matando, a gente morre, a gente só ressuscita quando ela deixa de que a gente tem que ressuscitar, né? Como isso fala de relações dessa criança, né? Que passa tanto tempo, você falou disso, você oferece o um material para a criança e às vezes elas já muito pequenas ficam esperando que a gente diga o que fazer, né? Crianças que estão sempre sob a posse do adulto, né? E esse espaço livre e expressivo de acolher a ação da criança e de acolher também as emoções, isso é algo que as pessoas estranham muito, né? Porque acolher a emoção, vou botar entre aspas, positiva, né? Uma criança que pega um tecido e te abraça, vão achar isso legal, bacana. Mas se uma criança pega um espaguete de piscina e vai bater em você, as pessoas vão olhar e vão falar, gente, que é isso? Não pode permitir que a criança faça isso. E num trabalho como o da trans, a gente entende que se ela está fazendo isso, é uma necessidade, né, emocional, psíquica dela, e que diz também dessa relação que ela tem com as crianças, né? São Não, que vai se manifestar, né? Respeitar o momento da criança, né? Ela é um sujeito, então assim, eu acho que perceber a criança como sujeito é o principal, né?
E Ela é um sujeito e ela o tempo todo que ela está sentindo. A gente precisa olhar as crianças e escutar as crianças. Elas dizem o tempo todo, elas passam mensagem o tempo todo para a gente. e essas ações são pistas, né, do desenvolvimento delas e das necessidades também, né? A gente acaba abrindo esses espaços para que elas possam também viver, né, essas necessidades que não são. É importante a gente falar, né, quando a gente fala transpsicomotricidade, e ainda que a gente não falasse da trans, mas a trans traz esse entre, através e além, né, pela transdisciplinaridade, pensamento complexo, enfim, mas tem as bases, né, na psicomotricidade também, que muitas vezes a gente vê um trabalho de psicomotricidade que está focado no motor, né, nesse desenvolvimento de questões motores, né? De equilíbrio, enfim, lateralidade, e tem esse psico aí, né? Que o que ele quer dizer, como é que ele entra, e para a gente é um entendimento de que corpo e emoção não estão separados, nós somos um todo, né? Constituído por tantos fios, a nossa história, a cultura, enfim, então fala um pouquinho nesse tempinho que você tem. É porque é isso, as crianças elas mostram para a gente, né, o tempo todo, né, o que que elas estão sentindo, o que que elas estão precisando. Então cabe a gente, né, educador, né, a família também, assim, perceber o que que esse corpo está dizendo, o que que esse sentimento está dizendo, né, e acolher essas demandas da criança, né. Eu vi aqui, passou rápido, mas vi o Eduardo colocou assim, só rapidinho, os limites são dados antes. Acho que de repente a Amanda pode falar um pouquinho mais disso, porque ela vai trazer mais o papel do adulto, né? E aí a gente pode talvez abordar um pouco mais essa questão dos limites, mas a gente tem enquadres, né? Porque a gente compreende que se a criança não ter um enquadro, não ter os limites definidos, ela não se sente segura. Você falou, né, dela se sentir segura para brincar. Quando a gente oferece a fita que pede para amarrar o corpo dela, ela não está pedindo limite. Então, limite é amor, né? É a gente perceber que o limite é necessário na vida, que é amor, né? E a gente na trans, a gente tem os limites, né? Que são falados no início, né, do trabalho, da sessão, a gente combina com as crianças, né? Aqui ninguém se machuca, ninguém machuca o outro, e a gente cuida dos materiais e do espaço para não ser destruído. Então, é livre expressivo, mas não pode tudo no sentido de que há um enquadre que oferece a segurança para a criança. Então, porventura, se uma criança venha realmente a machucar uma outra, a gente, como adulto, vai fazer algum tipo de mediação nessa situação, né? A Amanda, acho que vai poder falar um pouquinho mais disso, mas como apareceu aqui, a Valéria está repetindo, não há liberdade sem enquadre, só para te avisar que sua irmã deixou um recado aqui, que ela está por aqui, tá? Ah, mas eu preciso falar, né? Tem as regras, sempre no início do encontro, né? A gente combina com eles, né? Que essas três básicas regras, ninguém se machuca, ninguém machuca o outro, cuidar com o espaço e com os objetos. E às vezes, né? Quando isso acontece, quando isso é desobedecido, né? Vamos dizer, dentro da brincadeira, algumas crianças lembram para as outras. Então, eu só queria poder trazer um pouco dos elementos da natureza. Você acha que dá tempo? Dá, você tem, em princípio, você tem um minutinho, mas aí vai, que para a gente chamar a Amanda depois. Mostra assim, fala dos elementos da natureza, importante. Criança, né? Porque o meu tempo de criança foi numa fazenda, então meus brinquedos eram os gravetos, né? E aí, pegando um pouco do fio da identidade terrena, trazendo Walter Benjamin também, que ele fala que as crianças, elas ficam encantadas com os restos que sobram, porque elas podem criar, né, suas invencionices e não precisa ali imitar o adulto. Então, ali com os restos, elas ficam encantadas porque elas vão criar com esses objetos, né? Também eu queria mostrar para vocês o livro do Brinquedos de Chão, que é do Gandhi, né? E que ele diz que o tato é a âncora, né? O tato é a âncora de todos os sentidos. E ele diz também que quanto mais a criança conhece um material, mais intimidade com ele ela tem, né? Seu áudio acho que cortou um pouquinho para mim. Se você puder falar de novo.
O Gandhi, ele fala que o tato é a âncora de todos os afetos, né? Então, quanto mais intimidade a criança tem com o material, né? Quanto mais ela brinca com esse mesmo material, mais intimidade ela tem, né? E eu fico pensando como a natureza, por isso que a natureza é perfeita para brincar, porque a natureza não é estruturada, né? E lá as crianças se abastecem, né, para criar suas próprias brincadeiras. Com certeza. Ana, te agradeço demais esse papo. A gente ficaria aqui muito mais tempo. As pessoas estão comentando a beça. Tem estudantes de pedagogia de Goiás, acho que apareceu aqui rapidinho pelo que eu vi. Mas a gente fez um combinado de dividir essa live em duas partes para que você. Ainda tem que pegar depois. Ó, Eu queria mostrar rapidinho, né, esse mostra livro de então. Regina, Pode mostrar. esse livro rapidinho, mas depois, Bruna, eu vou passar para você as referências para colocar no site da Influenciarte, tá Tá bom? ótimo. Fala só Então, o vamos nome dele falar para gente. Ah, que esse é o lindo. Olha papel do ela. ateliê na educação infantil. Ó. Papel do ateliê na educação infantil. Ah, sim, tá ótimo. Não sei se vocês conseguiram ver. Mostra de novo o seu bordado aí, que foi Ah, rápido, tá. né? Esse é o final para Olha, você e para todos que estiveram até agora com a gente. muito querida essa pessoa, essa artista maravilhosa, educadora linda. Primeira professora da minha filha, tá no coração. Querida, muito obrigada, tá bom? A gente agora vai Beijo. chamar a Amanda. Beijo. Ana vai sair aqui. Eu vou convidar a Amanda, porque a Ana falaria sobre os materiais. Deixa eu achar a Amanda aqui. Amanda, estou te chamando, hein, Amanda, para falar um pouquinho sobre a relação, o papel do adulto, né, no brincar livre. A gente já ensaiou, puxou alguns fios com a Ana. Olá, querida. Tudo Olá, bem? Gente, tudo eu certo? estava falando com a Isabela quando eu me dei conta. Eu falei, olha só, né? Vamos estar com a primeira professora da Letícia e a primeira professora da Duda presente nessa vida. A gente está tudo em família aqui, né? É uma live Muito bom. interna. Acho que a gente vem construindo ela aí já tem muitos anos, na verdade, né? Para chegar nesse momento. Então é isso. Maravilha. Sou a Amanda, né? Você vai se Que apresentar. fui lá convidada, né? Ter essa honra de poder falar aí com vocês, falar com Bruna. É sempre um momento de muita tensão, com certeza, né? A gente está Conversa entre acostumada. amigas. A gente que está muito acostumado a falar pertinho do público, poder falar assim é bem diferente. Mas, enfim, como eu já vi que o tempo é muito curto mesmo, como Ana, né, sou transpsicomotricista, a minha formação é de pedagogia, mas também chegou um momento que eu fui fazer uma pós em psicomotricidade, e aí é o que você estava falando, né? Para mim, soou muito motor o que eu estava vendo ali. Eu vi que eu precisava de algo mais, né? Que não cabia dentro das minhas inquietudes uma psicomotricidade que falasse só de lateralidade, de esquema corporal, o que tinha para além. Então, cheguei na transpsicomotricidade, né? Que vai então falar desse entre, através e além das formações, do nosso ser, que para mim é um pouco disso, né? A trans, ela transcende mesmo aquilo que a gente pode aprender em termos de teoria, porque quando você fez a pergunta, né, qual é o papel do adulto nessa relação com a criança, a gente discute muito que primeiro todos nós deveríamos buscar algum tipo de terapia, né? Seja lá aquela que a gente se encontrar, se encaixar. Eu estava ouvindo vocês falando de livre expressão, matar, morte, caber, empurrar. Aí eu falei assim, nossa, deve estar achando isso, que isso? Como assim? Né? Falar de morte, essas coisas todas. Imagina, para você se entregar num jogo com uma criança, você precisa de um trabalho, você precisa também poder ouvir as suas inquietudes, né? Poder saber um pouco, revelar da sua própria história pessoal. No meu caso, da Amanda, que um dia foi criança, da Amanda, que se formou professora, e a gente sabe muito, né, como a formação de educadores, ela acontece, muitas falhas, muitas coisas que a gente vem repensando e discutindo.
E aí a gente entra, sai da graduação, muitos com uma idade pouca, eu me formei, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, então eu era nova. E ó, toma aqui uma turma. E aí o que você faz? Aquele bando de criancinha que estão lá. Né? Então esse trabalho pessoal ele é tão importante que na própria formação a gente, são em média, né, 2 anos entre teoria e prática, em vivência. Então a gente brinca, Eduardo, vai lá com a gente, vamos juntos, dar as mãos, vamos futucar um pouquinho, tirar as areiazinhas nessas histórias que estão por aí, porque a gente precisa se Olhar os encontrar nossos nesse lugar. fantasmas, Lidar com os nossos conhecer os fantasmas nossos é fantasmas. para você entrar numa caixa, para você ter seus olhos vendados e saber que aquela história não é sua, que aquela história é da criança, o que ela precisa, o que ela está dizendo. Né? Não que ela seja mal, que ela seja perversa. Não é isso que a gente vai ver no momento. A gente vai se entregar. E para ter essa entrega, eu preciso, então, estar com o meu corpo disponível, né? Para entrar nessa relação. Eduardo, ele costuma dizer que a gente não pode convidar o outro, né? Aonde nós mesmos não podemos chegar. Então, como que eu entro numa caixa? Como eu vivo? Porque entrar, a gente pode entrar. Eu entrei na caixa e tô lá. E aí, no momento que a criança está no auge, porque você entrou naquela caixa, enfim, ela pôde, então, ter você ali, naquele momento, né? Sobre o comando, digamos assim, dela, né? Sobre a entrega, o olhar dela. Você levanta e vai embora e acaba tudo. Então, você precisa ter essa relação e esse olhar, né? Para que a gente não inverta os papéis, né? E que a criança não seja o complemento da nossa falta. E aí eu volto ao tecido que a Ana, vocês trouxeram. Então a gente vai brincar com tecido, esse material maravilhoso. E aí, ao invés de eu permitir que a criança me cubra com tecido, eu vou lá e vou cobrir ela. Né? E aí ela me pede para ser um lobo, eu vou ser aquele lobo aterrorizante que a criança vai se esconder embaixo da mesa, assustada de mim. Ou Né? ela quer te derrubar e você quer voar, né? Piada Você dessa. quer voar. Então, são esses lugares que a gente vai visitar com a criança, que ela vai nos levar, que diz muito da nossa história, que é, assim, para mim, o maior trabalho, né? Quando respondendo primeiramente essa pergunta, qual é o papel do adulto? Para mim, é a gente poder entender que a criança tem um lugar especial e que ela não está fazendo nada para mim, porque ela me odeia, porque ela não, ali eu sou para ela algo ou alguém que ela está imaginando, que ela está projetando, sensações, sentimentos, tudo que está rolando naquele jogo. O outro ponto, assim, que para mim ele é essencial e já foi tema, né, dos meus artigos nos livros da Trans, é o olhar. A gente tem muito hoje esse lugar dos olhos que nada vem. Não adianta estar ali com a criança, não adianta estar ali brincando com ela, se eu verdadeiramente não estou olhando para o que ela está fazendo. Se eu não estou ali entregue, né, naquele momento, naquela brincadeira. A gente, quando você vê um bebê nascendo, né? Eu tive a oportunidade de ver um bebê nascendo, por acaso, e foi a experiência, assim, mais mágica, eu acho que eu tive na relação com o bebê, aquele olhar, e que não foi o meu, eu estava na sala de parto, né, assistindo. Então, assim, aquele bebê, quando cruzou o olhar da mãe, parece que o mundo parou, o tempo congela, né? Há uma entrada muito significativa ali, se rompe o automatismo daqueles médicos, de tudo mais que estava acontecendo, que é por um segundo, mas é o contato, estou aqui, me veja, eu estou te vendo, né? E eles capturam isso. Então, eu fico muito emocionada, assim, quando eu falo do olhar, porque para mim ele é muito essencial. Né? Hoje a gente tem nos jogos, na brincadeira, muitas vezes as crianças brincando, e aí a gente fala desse livre brincar, né? A criança está brincando, é livre brincar. Mas o adulto, onde é que ele está? Isso. Ele está ali mesmo ou ele está ali, né? Sentado num lugar e não estou disponível, mas ele está de braço cruzado, de perna cruzada, olhando para outro lugar. Então, você precisa ter todo esse holding, né? Para estar ali com a criança, para estar ali envolvendo ela também. A gente sabe que em salas, em turmas de 20 crianças, às vezes a gente faz sessões com 20 crianças, né? Você muitas vezes não vai conseguir olhar para todo mundo, mas você vai tentar olhar ou perceber, puxa, eu não vi aquela criança, eu percebi que ela fez algo, mas não deu tempo de eu chegar. E aí você pode ressignificar esse encontro no outro momento, né?
Então, acho que essa questão do olhar, ela é sempre bem forte para mim. E ela fala de outro ponto que, para nós, assim, a Ana, você também chegou a falar, que é o acompanhar, né? Tudo isso é de acompanhar. Eu fazendo uma pesquisa uma vez sobre a etimologia da palavra acompanhar, eu cismei com isso. Aí fui lá buscar, pesquisa e vai. E aí fui descobrir que vem lá de dividir o pão. Aí eu viajei nessa história. Falei, cara, olha só, você não divide o pão para alguém, você divide o pão com alguém. Que lindo isso. Então, acompanhar uma criança, né, é você estar ali com ela e não para ela. Isso para mim fez assim, nossa, todo sentido ainda mais profundo dessa palavra. Eu fiquei assim, meio bem arrepiada. Eu li 3 vezes, eu falei, não, tô lendo direito, tô vendo certo, né? E tal, e fui me encantando com isso, né? Tá ali com esse suporte, tá ali para essas manifestações que estão surgindo, para tudo isso que vocês já falaram brilhantemente do que pode acontecer no jogo. E aí você já, né, não tem como falar de material estruturado sem falar também desse adulto e dos combinados, porque de fato é isso, né? A gente não tá falando de um lugar onde a criança entra na sala e ela faz o que ela quer e não tem um mínimo de contorno, né? Estar ali acompanhando essa criança, ela também precisa se sentir segura com a gente. Ela não está ali e tudo vai acontecer e esse adulto que está ali não vai me proteger? Não tem nada que garanta essa segurança para o movimento que ela vai fazer? E aí tem as nossas, né, regrinhas de ouro, né? Que aqui você precisa tomar cuidado com o próprio corpo, o corpo do colega e com os materiais ou com o espaço. Depende do que vai acontecer ali naquele momento que você preparou. Só isso já dá uma garantia para ela de que, olha, eu estou aqui. E quando o jogo aprofunda de tal forma, onde a gente precisa, né, resgatar, a gente chega pertinho da criança e fala, ó, lembra daquele combinado? Lembra? Eu não vou chegar no meio da sala e falar, Bruna! Olha, Bruna! Não é? Lembra do combinado? Não, eu vou me aproximar, porque eu respeito a criança que está ali. Né? Ela, por algum momento, foi mais forte, aquela pulsão veio e aí ela machucou, ela feriu uma outra criança. Eu posso chegar perto dela, acompanhar, não vou julgar o que ela está fazendo. Eu vou acompanhar ela mais uma vez e vou me aproximar e falar com ela. Geralmente, esse movimento que a gente faz de acolhimento, a criança entende e aí ela continua até no outro movimento, né, possível para ela. E a gente está ali de corpo, né? E aí a gente vem nesse processo que eu estou falando. Nós estamos ali de corpo inteiro para ajudar essa criança muitas vezes a vencer coisas que para elas são angústias profundas, né? Porque as crianças sentem também. A gente não pode esquecer, né, nesse momento, então, principalmente, né, que a gente vive. Você tem falado agora bastante disso. As crianças estão vivendo tudo isso. As nossas emoções de adultos estão chegando até elas também. A gente não está vivendo, não quer dizer que a gente vai viver, nossa, na Ilha da Fantasia, um mar de flores, né? Não, os adultos também sofrem, os adultos também sentem, elas percebem. E é importante também abrir esse espaço de diálogo, né? Falar dos nossos sentimentos e ensinar também as crianças sobre os sentimentos, né? A lidar com os sentimentos delas também, Lidar né? com ela, o que ela está sentindo. Isso é super importante. E isso fala de outro ponto que vocês também já começaram a falar, que é sobre a compreensão, né? Que é um dos saberes de Edgar Morin. Eu acho que ele é um pilar muito forte nesse trabalho com a gente, de ensinar a compreensão, porque ele mesmo disse, se nos soubermos compreender antes de condenar, estaremos no caminho da humanização das relações. Então, eu estou compreendendo aquela criança, eu sei que aquele espaguete, aquele flutuador, né, de espuma que ela está batendo fortemente ali no chão, não é comigo. Ela está dizendo algo, então eu pego um também e vamos juntos lá. Eu vou fazer junto com você, com esse material. Eu não sei nem por que, muitas vezes, que ela está fazendo aquilo. Mas é importante para ela, então é importante para mim também, né? A gente precisa dessa abertura, de generosidade com que a criança traz para a gente, né? Tá aberto para se envolver com tudo isso. Pensar aqui mais o que a gente
tanto prega, né? Falaram aqui, apareceu aqui a questão do tônus corporal, né? Como o nosso tônus, ele também diz dessa nossa disponibilidade para criança ou não. Então, fica um gancho aí se você quiser aproveitar. Sim. O tônus, eu acho que eu posso falar do meu, né? Eu, com certeza, para falar aqui com vocês, eu tô, né, super, né? Pensa e tal. E o que mais? O que é importante? O tempo corre, né? A gente vai fazer. Então, no momento que a gente entra, né, nesse trabalho com uma criança, por isso a importância, volto lá, né, da formação. Isso é uma formação da Trans, que ótimo, todos pudessem fazer. Fica aí a dica, tá abrindo uma nova turma. Mas se você ainda não está interessado, né, esse trabalho pessoal é importante para que esse todos possa também se baixar, se alinhar com a criança. Não adianta nesse momento você sair gritando ou não falar com a palavra mais doce, mas com os olhos daquele tamanho, com o corpo rígido. Então, eu digo para você, não, tá tudo bem. Aqui em cima, com o olhar, qual é a mensagem que ela está percebendo? Qual é a mensagem que ela está recebendo? A da fala ou a do meu corpo? Então, é muito importante a gente estar sempre ligado no próprio corpo, nos nossos próprios gestos. Essa comunicação, né, que ela é essa comunicação não verbal, ela é muito significativa para a criança. Para além das palavras do que a gente pode dizer. Até porque vale lembrar que nas sessões trans, o adulto não fala. A gente fala no início para fazer os combinados com as crianças, né? E por que a gente não fala? Para não correr o risco de ficar dizendo o que a criança tem que fazer, né? Isso é um ponto que é crucial assim para nós adultos e principalmente educadores, né? Nós temos o hábito de falar o tempo inteiro que as crianças precisam fazer. Então, lindamente eu separo os materiais estruturados, não estruturados, eu organizo tudo para eles, e aí eles entram e digo, não, não faz isso, não é para aquilo, não, olha só. Qual o sentido de preparar todo aquele ambiente se eu verbalmente vou direcionar o que a criança tem que fazer? Né? Então, esse discurso não verbal não é fácil, ele é muito difícil. Sei de Tá? carteirinha. Ele é assim, eu acho que para gente da educação, ele é um dos pontos assim, se a gente consegue ficar 30 minutos, 20 minutos de uma proposta sem falar e ao mesmo tempo entregue, nossa, a gente vai conseguir ver o tantão de coisa que aquelas crianças têm para dizer. Primeiro, elas vão ficar paralisadas, porque elas estão acostumadas a ter alguém que os diga, né? A Ana mesmo falou sobre isso. Em quantos encontros elas perguntam, mas o que é para fazer? Acho que isso já diz muito pra gente. Elas estão acostumadas a ter a nossa autorização para pegar o material e o que ela precisa fazer com aquele material. Então, a gente precisa também aprender a se calar um pouco, né? A ouvir, a falar menos e ouvir mais. Estar ali com a criança, para que então a brincadeira possa acontecer. E isso é uma tarefa que você pode fazer em casa. Você que não que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que é tio, né, que é primo, que está ali com a criança. Pensar o material, o carretel de linha. Hoje tem tanta gente, né, produzindo máscaras e está super bacana esse movimento. Quantos carretéis não estão ficando em casa? Quantos tecidos, né? E aí separar aquele bocado e organizar na sala, né, de modo que a criança possa brincar e você esteja ali com ela. E espera para ver o que vai acontecer, né? Vai brincar, vai ser criança aquele momento, vai se entregar para aquela situação que a criança vai propor para você. Pode ser que demore um pouquinho, porque elas, né, precisam ainda se ambientalizar com esse novo movimento que está acontecendo. Mas é muito importante. Eu acho que quando a gente fala de tônus, a gente fala de tudo isso, né? Fala desse tempo de entrega. Eu separei também. Desculpa. Não, eu Pode queria te falar. falar. Veio na minha cabeça o Valon e eu vi que o Eduardo escreveu aqui também, né? Que é um conceito do Valon, o diálogo tônico emocional. Né? Que você estava falando um pouco disso, como que o nosso tônus fala, né? Dialoga com a criança e as crianças são leitoras assim sagazes, né? Do que o nosso tônus corporal diz para elas. Então, só porque
tinha vindo à minha cabeça, veio, fugiu, mas o Eduardo colocou ali em algum momento. Que é bom, né? Obrigada, Eduardo. E irem conhecendo, né, esses autores que são referências e conceitos que são fundamentais para a gente. E aí me lembrei também, agora voltei nele, que é a ideia de parceiro simbólico, né? Que para a gente na Trans é importante. E aí não necessariamente a mãe, em casa, o pai vai chegar nessa dimensão, né? Mas como que é um lugar de adulto importante numa sessão da Trans, por exemplo, num brincar nesse brincar, né? E acompanhar a criança nessa livre expressão, né? Te cortei, sem lembrar de outra coisa. Eu acho que esse parceiro simbólico, talvez, na profundidade, que é o trabalho que a gente faz, né? Precisa de tudo isso que a gente está conversando até agora, né? Desse investimento, pessoal. Mas você pode pensar em ser parceiro simbólico na hora que você se entrega para brincar, né? Onde esse lugar da fala substitui o papel do agir, né? De ganhar um tecido e virar um herói ou virar um monstrinho. Você não precisa ser um monstrão aterrorizante, mas você é um monstrinho. E aí volta a fala de vocês sobre matar e morrer, né? E aí as crianças, elas querem o quê? Nossa, elas querem ser os heróis, eles querem chegar e talvez bater. E bater não é no sentido de machucar, né? Mas aquele que te coloca no chão e você vai caindo. Uau, ela venceu aquele adulto, né? Isso para a criança é de uma grandiosidade enorme. Tanto que ela volta lá e fala, pode acordar, né? Vive, ela volta lá. Ela quer também que você volte para poder brincar. E daqui a pouco, de novo, deita, e você deita. E você levanta, e você deita, e você levanta, né? Ser parceiro nesse jogo é um pouco disso. É você estar ali na brincadeira, na ludicidade com ela, né? Experimentando esse poder que a brincadeira tem, que a relação tem. Pode falar. Tá rolando uma pergunta aqui, e alguém fez um comentário, se a gente pudesse, porque parece que não, mas a gente tem pouquinhos minutos para completar a live aqui, o tempo, mas pedindo para falar como avaliar o desenvolvimento da criança por meio da brincadeira. É claro que isso valeria, no mínimo, uma live, né, para a gente falar sobre isso. Então, talvez a gente já possa pensar nisso para um outro momento, né? A gente falar um pouco sobre isso, né? Como que através da brincadeira a gente pode avaliar esse desenvolvimento. O Eduardo já colocou aqui, eu perdi já aqui a fala, mas está em algum momento, né? Que uma criança que pode se expressar plenamente, né? Ela tem um desenvolvimento cognitivo, emocional, motor, psíquico que tá me fugindo a palavra, mas é saudável, né? Então, uma criança que tem essa possibilidade de se expressar, de viver suas emoções, encontra esse parceiro simbólico no adulto, nas outras crianças que entram na brincadeira com ela. Né? Eu costumo dizer assim, e isso, né, lá na Infância Arte, eu estava começando a acolher grupos de crianças, né, bem pequenas, então todo um processo de construção de vínculo e tal. Uma criança, quando ela brinca, ela está bem. Né? Isso é sinal de estar saudável emocionalmente, fisicamente, de que aquele espaço está dando segurança para ela, que as pessoas que estão ali estão fazendo ela se sentir segura, e aí ela explora os materiais que estão ali, ela vai explorar o espaço, ela vai buscar a relação com esse adulto que está ali, né? Então, a gente não olha para o motor, né? A criança anda, não anda, engatinha, não engatinha, e a gente vai trabalhar nisso, né? A gente olha a criança como um todo, né? Então, não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas como está rolando aqui, se você quiser, porque vou ter que fechar, Amanda. Eu sei que a gente até pode fechar e abrir outra, mas a vida não permite que a gente fique aqui tantas horas. Daqui a pouco a gente tem que encerrar, porque a gente tem 5 minutinhos. E eu preciso fechar ela. Fale. Tá, eu vou... Acho que a questão da avaliação existem muitas tabelas de desenvolvimento para a gente avaliar a criança, existem vários olhares, várias vertentes, mas acho que o principal é o que você acabou de falar. Ela brinca? É isso. Uma criança que brinca é uma criança saudável. Né? E o que mais? Aí eu não sei o que é a pergunta, né? Qual a profundidade dessa pergunta, mas eu acho que é isso. A criança brinca, ela é uma criança saudável. O mais, a gente precisa estar junto, estar com ela para entender o que a gente precisa continuar observando. Né?
tinha umas coisas para falar, com certeza. Principalmente sobre o tempo, né? Porque eu acho que o tempo de estar disponível é muito importante para isso, mas acho que de alguma forma a gente chegou a falar, né? Se a gente tem tempo, não adianta, separamos um tempo para brincar, né? Na infância e arte, as crianças têm aquele momento do encontro, né? Da transpsicomotricidade, aquele tempo é destinado àquele fazer, àquele brincar. Se você está em casa com seu filho, está trabalhando, né? Qual é o tempo que você tem para brincar? Você teve Ah, tempo de fazer isso? Oi? para estar Não ouvi. efetivamente, para Isso, estar efetivamente com a criança, né? porque Apareceu, o pessoal está comentando aqui a questão do vínculo, né? Então, isso é essencial. Se você está nesse movimento hoje, então, que todo mundo trabalhando em casa, de tudo que você tem que fazer em casa, tem o momento de brincar, aí você desliga o telefone, você sabe, desliga tudo e é o momento de brincar. Então, é esse tempo de que a gente está falando, sabe? Esse tempo de estar junto. Eu só queria perguntar agora, na verdade, nem perguntar. É porque a gente falou de adulto, a gente falou de material, mas eu acho que vale muito a pena a gente ouvir a criança nesse livro aqui, né, da Casa das Estrelas. Porque qual é o papel do adulto? E aí eu, terminando assim, falando sobre o tempo, eu fui perguntar a elas aqui, ver o que elas responderam sobre o tempo, uau, né? Então, para o Alejandro, de 6 anos, o tempo é vida. Para o Jorge Armando, que ele tem só 8 anos, é algo que acontece para lembrar. Já para o Roger, é algo que corre na gente. Mas para a Carolina, que tem 10 anos, o tempo é o que divide a gente. Então, eu acho que é tudo isso. A gente precisa de tempo. Tempo para brincar, tempo para ouvir, tempo para poder se jogar no chão com as crianças e levantar de novo com elas, tempo para olhar e escutar o que elas estão dizendo. Acho que é tudo isso que a gente vive nas sessões de transpsicomotricidade. É um pouco disso que as famílias podem sim viver em casa, não é impossível, né? Fazer mesmo que eu tenho chamado hoje de detox virtual, sabe? É parar, tem umas horas de desligar celular e poder se entregar aquele momento, nem que seja para fazer um bolo. E viver aquele bolo, aquela farinha, aquele leite, aquele ovo, né? Se vai sair bolo, isso não tem tanta importância no momento. Né? O importante é tudo isso que vai estar sendo vivido ali no tempo e a hora de que você está com a criança. Acho que é tudo isso que importei no final. maravilha, porque a gente tem efetivamente uma questão do tempo, que nesse momento vai fazer a gente se dividir, né? Te agradeço demais, acho que a gente podia ficar conversando sobre isso muito tempo, mas eu queria aproveitar o minutinho final para um depoimento pessoal, porque eu acho importante, né? Eu estava pensando, esse ano, 2020, faz 20 anos que eu comecei o curso de pedagogia. Eu fiz uma trajetória de estudo muito rápida, né? Cheguei a mestrado e doutorado muito rápido, com 35 anos, era professora universitária. E depois dessa trajetória eu fui buscar trans, né? Porque trabalhando com criança eu vi que assim, o que eu sabia, o que eu conhecia não era suficiente, né? E estou fazendo a formação. E aí você começou a sua fala falando da importância da terapia e de um trabalho pessoal para o educador, né? Então eu queria só terminar com esse recado, né? Nós adultos, especialmente nós que trabalhamos com crianças, a diferença que faz a gente se conhecer para estar verdadeiramente disponível para as crianças. Eu estou em processo ainda, né? Tem algumas coisas, tem uns fantasmas ainda para encarar, eles vão permanecer comigo, mas para pelo menos a teoria que já tem um tempo mais consolidada para mim, mas do meu corpo poder estar verdadeiramente disponível, preparado para ser esse parceiro simbólico, né? Então eu queria encerrar deixando esse recado, assim, porque às vezes a gente busca tanta formação e eu fui buscar essa querendo entender melhor o desenvolvimento da criança e fui entender que eu precisava me conhecer, isso que era fundamental para eu estar verdadeiramente com as crianças. Então, assim, muito obrigada, Ana, Amanda, Eduardo, que estava aqui ativamente participando com a gente, a galera toda atrás, tem gente de Goiás, de Salvador, pessoal da Infância e Arte, muita gente por aqui.
Então, agradeço demais. A gente precisa encerrar. Na semana que vem, a gente tem uma outra live com a Carla Rigueto sobre arte, natureza, criação das crianças, inspirada em Reggio Emília. Então, já se preparem aí, que é a nossa próxima live, tá bom? Obrigada, queridas. Foi uma delícia essa conversa. Boa noite para todos. A live vai ficar nos stories. Tá Beijo. bom. Tchau, obrigada.